Boa noite, amigos e familiares do Facebook, meus queridos. Mas essa noite trazemos duas, na verdade seriam três super mulheres. Uma que está tentando entrar, que está tendo problemas técnicos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E daqui a pouco ela estará entre nós. Nós, mulheres, nem sempre tivemos o direito ao voto, mas devido à mobilização social, hoje podemos votar. Durante muitos anos, as mulheres não podiam sequer ir à escola, nem trabalhar e muito menos exercer seus direitos políticos. Somente no início do século XX, as mulheres organizadas foram para as ruas pedir por esse direito. Somos uma democracia e todo o poder emana do povo. Nós, o povo, escolhemos e pensamos quem serão os nossos representantes. Escolhemos quem vão nos representar e levar os nossos problemas e as nossas perspectivas para melhorar o nosso bairro, melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Mas mesmo com toda essa estrutura democrática, percebemos que ainda nós, mulheres, estamos subrepresentadas nesse espaço. A subrepresentação nada mais é de que uma pequena parcela da população não sendo representada dentro dos poderes. Essa situação ocorre ainda mesmo sabendo que nós, mulheres, correspondemos a 52% da população. Ou seja, para cada 100 pessoas, 52 são mulheres no Brasil. Temos cotas de gêneros e elas foram criadas para garantir uma maior representatividade e participação no cenário político. Mas, na prática, sabemos que isso não está acontecendo. Eu estou aqui essa noite com, na verdade, seriam 3 vereadoras eleitas nessa última eleição, que estão com mandato para 2021 e 2020, até 2024. É com extremo orgulho, que eu falo que eu tenho orgulho mesmo, quando eu tenho essa possibilidade de conhecer quem está na luta, assim como eu, porque nós sabemos que nós, mulheres, para chegar a sentar numa Câmara, olha, haja esforço, haja trabalho. É muita luta e às vezes anos de luta. Então eu vou deixar cada uma se apresentar, vamos fazer um bate-papo aqui de amigas, embora, como eu falei antes de começar a live, eu estava falando com a vereadora Guida e com a vereadora Kesley, que o processo da internet, que essa pandemia, né, ela está distanciando tanto a gente que está próximo, né, nossos amigos, nossas famílias, a gente às vezes não consegue se ver, se comunicar, mas ao mesmo tempo ele nos possibilita conhecer pessoas que estão longe da gente, como é o caso, não está tão longe, né? Campinas não é um município tão longe aqui de Jundiaí, mas, por exemplo, nós tivemos a semana passada de Araras, vamos ter um vereador de Poá também que vai vir falar conosco, enfim, ela acaba nos aproximando. É com muito orgulho que eu apresento a vocês a vereadora Kesley Floresto, da cidade de Campo Limpo Paulista. Kesley, fala um pouco da sua trajetória e se apresenta para quem está nos ouvindo. Eu já agradeço muito a sua participação e a sua disponibilidade. Boa noite, Ana, querida, uma companheira de adolescência, que a gente dividia as quadras, camisa de time, lutava por uma causa que era chamada basquete, é chamada basquete, né? Isso que fez parte da construção da nossa vida. Prazer, vereadora Guida, parabéns pela possibilidade de estar lá defendendo seus eleitores, defendendo sua cidade. E é uma honra participar dessa live, desse convite. A Ana, a gente, depois dessa questão de eleição, a gente começou a alinhar trabalhos junto, trocar informações. Você tem agregado muito no meu trabalho aqui, tá? Bom, começo com a minha história, que foi, eu sempre, de uns anos para cá, eu passei a gostar de política. A hora que eu comecei a enxergar aonde isso custava no nosso bolso, né? E eu comecei a querer entender mais sobre política. E então eu sou uma mãe, né? Eu tenho 3 filhos
e eu me dividia entre a minha casa e meu trabalho, que eu tenho um negócio aqui na minha cidade, em Campo Limpo. E nos tempos que eu estou cuidando de casa, de filho, prazer, Natália, que bom que você conseguiu entrar. Boa noite, meninas. Boa Foi difícil noite. a luta, mas a gente conseguiu. Nem acredito. Você não sabe a minha felicidade. Vitória. Obrigada. Então, continuando, eu sempre estou atenta em jornais, notícias, tudo voltado à política, economia, porque eu acho que isso impacta diretamente na nossa vida, né? Então, foi assim que eu vim. Aí, a convite, por eu ser uma pessoa politizada, a convite, 2 meses e meio antes da eleição, eu decidi me jogar no cenário e aconteceu e eu fui eleita. A gente fez um trabalho muito sério. Eu gastei 2 pares de tênis assim que não deu para salvar e consegui ser eleita aqui na minha cidade. A minha cidade de Campo Limpo hoje tem 2 cadeiras de mulheres, tá? Então, a última legislatura eram 3 mulheres, agora são 2. Então, um exemplo: a minha cidade reduziu o número de cadeiras para mulheres. Então, isso é muito ruim, né? Mas essa é a minha história na política. Estamos aí, estamos a cada dia aprendendo, né? Ninguém nasce sabendo, a gente aprende a cada dia. Eu não sei a experiência da Natália, da Guida, mas assim, não tem nada pronto. E essa troca é muito importante, tanto com quem tem experiência, com os novos, porque os novos também têm outra visão de vereança, e é muito importante. Tudo a gente absorve, tudo. Com certeza. Vereadora Guida, de Campinas, por favor, se apresente para quem está nos ouvindo. Boa noite, meninas. Boa noite, professora Ana. Boa noite, vereadora Kesley. Boa noite, vereadora Natália. Com imenso prazer que eu estou aqui, né? Agradeço muito o convite, agradeço bastante o espaço que você nos abre aqui para a gente poder debater sobre política, sobre a vida das mulheres, né? Enfim. E também quero dar uma boa noite para quem nos ouve nas redes sociais aí, para quem nos acompanha. Bom, eu sou a Guida Calisto, estou vereadora, né, no meu primeiro mandato, fui eleita agora em 2020, pela bancada do PT. Nós, aqui em Campinas, até o ano passado, nós só tínhamos uma vaga, né, uma cadeira de vereadora, era a vereadora Mariana Conte, era a única vereadora aqui em Campinas. Esse ano a gente conseguiu ampliar e fomos eleitas 4 vereadoras, né? A Mariana Conte foi reeleita e foi eleita mais 3 vereadoras. Para uma cidade, a gente acha muito bacana, né? Assim, a gente acha que bacana que elegeu mais 3, reelegeu uma, então nós estamos em 4, aumentou, né? Mas a gente está falando de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, com muitos problemas, né, assim, e que é uma cidade organizada dentro do ponto de vista, enfim, né, de como é organizada a maioria das cidades dentro dessa sociedade que a gente vive, que ela é excludente, né, ela exclui a população mais vulnerável, ela exclui as mulheres, ela exclui, né, um setor aí que, historicamente, já foi organizado para não ter acesso aos serviços, enfim. Então, a gente está falando de uma cidade grande que necessita muito de ter aí representações que garantam as nossas pautas, né? Porque a representação só por si, para a gente não interessa, assim, a gente quer que seja representado, né, nessa intersecção, mulher, classe, gênero, né, raça, a gente quer que essa intersecção toda esteja aí representada. Falando bem rapidinho de mim, eu sou monitora de educação infantil há 23 anos na prefeitura. Em 2010, eu me formei como advogada, mas eu sou militante sindical desde 98, 2000, né, praticamente. Desde 2000, eu milito aí no movimento sindical dos servidores.
Então, a minha militância específica é no movimento sindical. Depois de um tempo, eu aprofundo dentro da pauta das mulheres negras, né? E também na organização dos advogados aqui em Campinas, que se organizaram logo quando houve o golpe contra a presidenta Dilma. Então, a minha militância é uma militância, assim, né, é muito ativa, né? E diferente da Kesley, eu já nasci dentro de uma família, né, de militantes. Meu pai e minha mãe eram militantes de base do Partido Comunista. Então, assim, eu já nasci dentro de uma casa que se falava muito de política, né, que já tinha essa trajetória. Mas eu venho de fato, né, Ana, Natália, a gente tem acho que a gente tem essa coisa muito próxima, muito parecida. Eu venho de fato começar a militar mesmo, assim, né, depois de adulta, depois de ter sido mãe, né, ter uma filha. Então, assim, depois que eu, né, disso, de todo esse processo que eu venho atuar, né, dentro de uma militância mais ativa, mais política, e agora, né, recentemente fui eleita vereadora. É isso. Prazer conhecê-la e já agradeço novamente a sua participação e a oportunidade de conhecer a sua disponibilidade. Assim que eu entrei em contato com você, você já se mostrou super disposta você, seus assessores, a sua equipe. Muito obrigada pelo respeito, pela oportunidade, viu? Vereadora Natália, que a semana passada nós penando, não conseguiu, mas eu falei para ela, não vamos desistir jamais. É um jamais. prazer conhecê-la. Prazer é todo meu, eu me sinto muito contente, muito honrada com o convite, muito obrigada, viu, professora Ana? Quero aqui cumprimentar as nobres vereadoras, a Kesley, a vereadora Guida, cumprimentar também os internautas que nos escutam, que nos acessam neste momento, aqueles que nos acompanham, desejar uma boa noite a todos. Bom, a minha história eu já comentei com a Ana, né, Ana? Eu gosto de conversar bastante. Eu comecei na política também recentemente, é meu primeiro mandato, fui eleita pela primeira vez aí em 2020. Aqui, eu já venho, na verdade, de um berço político, porque o meu pai, né, eu tenho que contar a história da onde começou, o meu pai era vereador, ele estava em seu terceiro mandato, iria para o quarto mandato aqui em Presidente Prudente, sempre teve uma votação muito expressiva, era um vereador, assim, muito popular, né? E aí, infelizmente, no meio da disputa eleitoral do ano passado, ele faleceu. Ele faleceu no meio da eleição, eu entrei, assim, como fala, assim, faltando 20 minutos para o segundo tempo, consegui virar o jogo e ganhei as eleições pelo partido PSDB, Partido Social da Democracia Brasileira, e foi, assim, para mim foi um marco muito grande, mas eu já tinha já militava, assim, na política por causa do meu pai, né? Eu tenho 34 anos, sou solteira, sempre morei com meu pai, então, assim, eu já tinha o gosto pela política. Eu falo assim, de todos os irmãos aqui que nós temos, eu fui, assim, que dei certo na política. Quando meu pai ele fazia campanha, eu sempre participava, bandeirava, já trabalhei para grandes nomes da política aqui nos bastidores Prudentino, prefeito, deputados, vereadores, sempre gostei, sempre tive essa pegada, né, na política, me formei em serviço social, cursei a faculdade de Direito, e depois eu comecei a andar com meu pai nas políticas. Infelizmente, ele faleceu, eu entrei, ganhei, estamos aí tentando dar o nosso melhor. Aqui nós temos 3 vereadoras que foram eleitas. Na legislatura passada, nós estávamos com 2, né? Aí, nessa legislatura, que é a 18ª legislatura, nós estamos com 3, aumentou mais 1. Então, eu fico muito feliz de saber que as mulheres, né, cada vez mais estão aí militando na política também, estão se interessando, né? O número subiu, porque, se eu não me engano, é a primeira legislatura que nós temos 3 mulheres na Câmara Municipal. No meu caso, foi até um marco, quando eu fui eleita, porque, assim, já é difícil ter representatividade negra na Câmara Municipal. E meu pai, a gente tinha o meu pai e um outro vereador negro, né? E não passava disso, era sempre 1 ou 2 homens. Nunca teve na história prudentina uma vereadora negra. E eu sou a primeira da história
conquistando esse espaço, mulher, negra e jovem. Então, meu pai deixou um legado para mim, deixou uma bandeira, e a gente está procurando aí fazer bonito. Essa é a minha história. Eu estou emocionada, eu fico emocionada de escutar os perfis, né, de cada uma de vocês, das demais que passaram já por aqui, a Késia, a Ana Paula, enfim. Eu fico emocionada porque a gente vê que são histórias totalmente diferentes, né? Mas são histórias de luta, de resistência, cada uma dentro de um espaço, né? E eu até comentei isso na outra live, que uma pessoa me questionou o motivo que estava me levando a fazer lives com vereadoras, já que no último pleito eu fui candidata e eu não fui eleita. E a pessoa... E eu fiquei assim, mas eu nem tinha parado para pensar nessa perspectiva. Porque quem milita, quem está no movimento e quem realmente acredita, independente da posição aonde eu estou, se eu ver o meu par lá, eu tenho que me alegrar, eu tenho que bater palma. Porque se não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Eu sei o que eu passei dentro do processo eleitoral. E cada uma dentro da sua história também passou. Não é fácil para a mulher ocupar um espaço de poder. Não é. Então, eu deixo sempre esse recado. Eu acredito, e foi uma mulher que me perguntou isso. Foi uma mulher, não foi um homem. Foi uma mulher. Então, enquanto nós mulheres também não tivermos esse olhar diante da luta da outra, essa empatia, essa sororidade que tanto se fala e que não é praticada. E eu falei, eu não tenho problema nenhum de olhar para... Tanto é que a Késia, que estava a semana passada, ela foi vereadora eleita aqui em Jundiaí, e eu aplaudo ela. Eu falo para ela, você me representa. Você não está lá? Você me representa. É com você que eu vou falar. Não vai ser com ele, vai ser com você. É você que eu tenho que fortalecer. Porque se o trabalho de vocês tiverem um mandato de excelência, a perspectiva é o quê? Na próxima eleição, a gente puxar mais uma. Que não for eu, não tem problema não. Que seja outra. E vocês vão subir. A gente não pode pensar que a gente só vai parar nesse patamar. A gente precisa de deputadas, a gente precisa de senadoras, a gente precisa ocupar os espaços. Isso não é disputa de gênero. Não é disputa, não é nem tirar homem por homem, não é uma briga, não estou brigando com homem. Mas é um espaço que é necessário a mulher estar. E é isso que nós vamos conversar aqui no decorrer dessa live com essas incríveis mulheres. Então, vamos lá começar. Pessoal que está nos assistindo, se quiser quiser fazer alguma pergunta para uma das vereadoras, pode fazer no chat. Se caso não conseguir responder nesse momento, eu transmito a pergunta para a vereadora em específico, ela respondendo, eu transmito, ou nós trocamos os contatos, enfim, as dúvidas serão esclarecidas, ok? Dentro de 1 hora, 2 horas, mais ou menos, também a live vai estar disponível no meu canal do YouTube, tá? Professora Ana Cristina Jundiaí SP, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a Kesley. Kesley, eu acredito que seja muito importante esse esclarecimento para quem está nos escutando, porque eu percebi no processo eleitoral o quanto a população tem dificuldade de entender qual é a função do poder legislativo e o papel do vereador. Porque as solicitações que chegavam, as falas que chegavam até mim eram falas absurdas. Então, eles às vezes não têm essa clareza do que realmente o poder legislativo pode executar. É diferente do poder executivo, né? São poderes diferentes, né? Cada um tem funções diferentes. E a população, ela às vezes confunde os papéis. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Vamos lá. Isso aqui na minha cidade, Ana e vereadoras, é um agravante, porque eu não sei na cidade de vocês, mas a Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, ela fica dentro da Prefeitura de Campo Limpo Paulista. Então, assim, ao longo, eu acho que desses anos, quando eu ia para a escola, lá atrás, eu não vou falar a minha idade, mas a gente aprendia muito bem sobre os poderes nas aulas de geografia, isso tudo foi tirado. Então, as crianças hoje não sabem mais, os adolescentes,
o que são os poderes, não sabem. E muita gente confunde, acha que o vereador é um amigo do prefeito, trabalha para o prefeito, acha que é a mesma coisa. E aqui na minha cidade, então, isso se agrava, porque um poder fica dentro do outro no prédio, né? E o que eu queria falar é o seguinte, é isso, o legislativo, ele vem para, primeiramente, legislar. Então, o próprio nome já diz, que é isso? Elaborar e garantir o cumprimento das leis. Então, é um dos papéis, e eu acho que talvez o principal. Outra, fiscalizar o executivo, né? O prefeito tem os gastos dele, eu vou destinar tanto através da LDO para a saúde. A gente tem que ver se esse dinheiro está chegando, está se comprando remédio, se tem médico no hospital. Então, cabe ao vereador também fazer esse papel de investigar, de ir lá, apurar, e todas essas questões, né? E o vereador, ele tem aqui, as vereadoras estão aí, mas nem todo mundo sabe, isso aqui funciona como uma bússola para a gente, né? E essa é a lei orgânica do município. Isso aqui, ele pauta nosso trabalho, né? É como se ele fosse... A lei orgânica para o vereador é como a Constituição Federal para o país, né? É lógico que a gente nunca pode propor fora disso, nem passando pela Constituição Federal, nem estadual. Mas isso aqui é a lei mais importante que um vereador tem, e a gente tem que andar com isso aqui na bolsa. Porque toda hora tá lá, né? Peraí, deixa eu ver, eu ainda não sei, deixa eu ver de novo. E procura, e vai, e se informa, e consulta um jurídico, né, vereadoras? E assim vai. E aí, fora isso, a gente tem as leis complementares, leis ordinárias, decreto legislativo, resoluções. Então, o papel do vereador e os munícipes, alguns com pouca informação, vamos assim se dizer, porque eu acho que isso foi meio esquecido na escola. Eles vêm e falam assim: me arruma um emprego lá na prefeitura. Eles acham que esse é o papel do vereador. Não, mas me arruma um emprego. Mas nem na Câmara eu faço isso, eu tenho esse poder. O meu poder é limitado e dentro das atribuições de um vereador. Eu faço indicações ao executivo, nós vereadores. A gente indica um projeto, a gente indica um plano, a gente indica uma ideia boa de uma cidade que está dando certo. Eu não tenho preconceito nenhum em copiar coisa boa de outras cidades, viu, gente? Eu vivo fazendo isso, está dando certo em outra cidade. Então, e a gente faz as indicações. Agora, se o executivo vai acatar, vai nos ouvir, é outra questão. Porque daí já entra questões políticas. Eu, por exemplo, na minha cidade, eu sou oposição. Mas eu sou uma oposição que, se for bom para o povo, ok. Se não for, não passa. Entendeu? Então, eu nunca vou colocar política na frente do povo. Apesar de eu ter minha linha de raciocínio, de ideia, de trabalho, eu sou de direita, pela família conservadora, mas eu nunca vou colocar política à frente do meu voto. Porque eu não estou só representando os meus eleitores que me deram voto, eu estou representando toda a população. E é isso que o vereador tem que entender, né? Ele traz certas bandeiras, nós temos a bandeira de mulher para defender, né? Já é nossa obrigação defender essa bandeira. Porque se a gente não defender, quem vai defender? O homem não tem conhecimento, e não é nem por culpa deles, né? Não é o mundo deles. Então é isso. Eu acredito que a gente está aí para defender as nossas bandeiras, as nossas pautas e estudar e aprendendo ao longo da legislatura, que vai crescer muito isso, né? A gente não pode achar que sabe e se limitar nas questões. É isso.
a Kesley até fez um... Eu sou meio debochada. É um defeito meu. Sou debochada, uma pessoa extremamente debochada. Adoro. E numa situações, veio um determinada pessoa e falou assim, olha, eu vou votar em você, mas falou assim, se você me der uma dentadura. Só que assim, eu já estava no limite do cansaço, e aí quando eu escutei assim, se você me der uma dentadura, eu estava cansada, indignada, ainda sou debochada. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não tenho como te ajudar. E ele falou, como não? Você vai ser vereadora, vereador tem como conseguir. Eu falei, olha, para eu te dar uma dentadura, eu vou ter que arrancar os dentes da minha boca, colar na sua. Porque os únicos dentes que eu tenho são os meus. Você já pensou em chegar lá na câmera sem nenhum dente? Aí ele deu risada, ele falou assim, você sabe que eu não vou votar em você? Eu falei, olha, não vote. Não vote. Então, aí você vê dentadura, saco de cimento, micro-ondas, coisas assim, imagináveis. E eu sou debochada, então eu tirava sarro. Eu falo que acho que eu também não fui eleita por conta disso, porque eu tirava sarro. Eu falei, gente, as pessoas não têm noção realmente do que o papel do vereador faz dentro de uma cidade, né? Eu não sei se a Natália ou a vereadora Guida querem complementar a resposta, ou se eu posso passar para a próxima. Vocês querem complementar alguma coisa? Fiquem à vontade. Professora Ana, eu só gostaria de realmente dizer, né, faço minhas palavras da vereadora Kesley, né, que realmente é o que acontece muito, inclusive as pessoas confundem um pouco essa questão do legislativo, do executivo, muitas das vezes as pessoas procuram a gente, já apareceu pessoas até assim, me procurando demandas, né, situações que a pessoa queria que eu pagasse carta. Eu gostaria de tirar minha carta, você como vereadora, você poderia pagar minha habilitação, pagar documento de carro. Então, realmente, acontece muito isso. E a função do vereador realmente é legislar, é trabalhar para o povo, mas dentro da lei e executivo. Então, tem essas coisas, né? E até a Kesley falou da questão da bandeira também, de carregar essa bandeira feminina, mulher, né? Eu carrego a bandeira da mulher, né? Mulher, tenho muito orgulho, e também negra, então a comunidade negra também, que eu levo a bandeira também, jovens, porque eu faço parte da juventude também, do meu partido, então eu carrego várias bandeiras, mas é bem isso mesmo que a vereadora Kesley colocou. Vereadora Guida, quer fazer algum comentário? À vontade. Tá, eu gostaria de falar o seguinte, que é isso que a gente encontra mesmo, né? Essa coisa de achar que a gente é super-herói, que a gente ou pede emprego também, tem muita essa coisa, arruma emprego para mim, né, tal. Mas eu acho que o que a gente tem que observar nesse movimento que acontece, isso não acontece por acaso, certo? Acontece porque existe uma materialidade aí, né? Então, existe algum setor que trata a política dessa forma, né? Então, assim, existem setores que de fato fazem isso, né? Tratam a política como essa troca, né? Então, você vota em mim, que aí eu te dou alguma coisa em troca, né? Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer diante disso? Eu acho que a gente tem essa função, de debater com as pessoas, dialogar que isso é errado, né? Que por uma dentadura ele troca o voto dele e depois ele não acompanha o que esse representante dele vai fazer, como é que ele vai votar, quais são as pautas que ele vota, com quem ele vota, se vota em projetos favoráveis ao povo ou não, né? Então, essa questão. Enquanto ele está trocando o voto dele, né, por um cimento, por uma dentadura, enfim, depois ele pode se arrepender muito. E eu acho que essa ausência, né, e é dos dois lados, por exemplo, tem aquele setor também que tudo criminaliza a política. Quem está criminalizando a política, eles fazem isso de forma intencional, para afastar a maioria da população desse espaço, né? Como a Kesley falou, que há pouco tempo ela veio discutir política. Talvez ela e outras pessoas sempre olhavam na política, falava que nojo, que sujeira, tal. Eu não quero ficar perto de uma coisa suja. Quem que vai querer ficar perto de algo sujo? Ninguém vai querer, não é? Mas por que fazem isso? Fazem isso para as pessoas se afastarem. E quanto mais o povo, as pessoas se afastam da política dos espaços, não acompanha em quem ele votou, como é que se posiciona, quais são os projetos, né? Então, quer dizer,
isso favorece a um setor. E aí a gente também tem que falar contra. Porque é nesses espaços que a gente vai disputar políticas públicas, principalmente políticas públicas para as mulheres, que são as que mais sofrem nesse contexto todo. É nesses espaços, nos espaços de poder, como a Ana fala, nos espaços da política, que a gente vai disputar políticas públicas em favor de quem a gente defende. Então, eu acho que é isso mesmo. Também, Kesley, só para concluir, a Câmara Municipal aqui não ficava antes dentro da prefeitura. Aqui não fica mais, fica afastado em outro espaço. Mas a relação ali clientelista que se tem, cara, é a mesma, entendeu? É vereador que se ligar, consegue tampar um buraco de uma rua muito facilmente, a oposição nunca consegue, tudo que eles colocam lá para votar, consegue com facilidade os votos, porque, né, o prefeito tem uma base aliada muito ampla. Então, assim, não se iluda, não é porque tá dentro, tá longe, essa relação acontece muito. Na verdade, é como você disse, né, vereadora Guida? A questão é uma questão de social, de construção, de estrutura mesmo, de como as pessoas elas foram formadas e foram criadas. Realmente, a gente vê esse perfil de eleitor. E até justamente uma amiga minha, todo dia estava reclamando do serviço do posto de saúde, enfim, porque daí reclama, depois passa a eleição, aí começam as reclamações. Só que no momento que você está, que você tem que escolher o seu representante, como você bem disse, vereador, você não coloca alguém que realmente te representa. Às vezes, muitas vezes, você faz a troca ou você vota por votar. E aí a gente se vê nessa situação, né? Porque daí você vai cobrar de quem? Aí você reclama dentro do postinho, você faz queixa no 156, você reclama com o vizinho, enfim, mas não chega onde tem que chegar. E isso realmente é uma conscientização. Parte do projeto que eu desenvolvo aqui na cidade com as mulheres, nós discutimos essas relações, né? E o objetivo da live, um dos objetivos dessa série de lives com vereadoras, é realmente a gente se colocar no espaço e se colocar como vereadora. A Wanda Conte, ela fez um questionamento, né, uma fala que é bem pertinente, né? Porque um dos desafios nossos, né, de vocês, principalmente que estão dentro das câmaras municipais, é ser vista como, é ser respeitadas como, porque isso também é uma dificuldade para quem está também dentro daquele espaço. Na semana passada, as vereadoras que comentaram muitos episódios dessa situação, né? De você ser vista como vereadora pela cidade e até pelos próprios companheiros de mandato, né? Essa dificuldade de falar, de se expressar, não porque não saiba o que está falando, mas, tipo, não é permitido mesmo. Então, a gente sabe que a gente tem um longo caminho histórico aí para desconstruir, é uma desconstrução. E eu acredito muito que esse espaço da gente fomentar, da gente estar falando sobre... Às vezes você acha que você alcançou um, mas não, está alcançando outro. Nós estamos em Campo Limpo, Presidente Prudente, Jundiaí, Campinas. Né? Eu falo que essa união, essa reflexão sobre esses desafios, sobre essa questão política, tanto para as pautas femininas ou não, que eu falo, uma das meninas até comentou isso, que uma das vereadoras, ela não tinha pauta feminina. A área de atuação dela é construção civil, então ela acabou direcionando, né, para esse perfil. Então, ela nunca se viu militando, mas, enfim, ela está aprendendo essas questões da pauta feminina. Então, a gente parece que a gente só fala disso, né? E não, né? A gente tem engenheira, a gente tem advogada, a gente tem um amplo repertório e diversidade de profissões, e que uma complementando a outra. Eu acho que o conhecimento ele deve ser transmitido, né? Esse processo que nós estamos fazendo aqui ele é muito importante, porque as falas da vereadora Guida me fomentaram muitas ideias aqui, que eu até pensava, mas eu falei assim, será que é ou será que não? Faz com que esse conhecimento ele seja reconstruído, né? Porque o conhecimento não é pronto e acabado. A gente é um ser que aprende a todo tempo. E nós temos que acreditar nisso. Então, a transmissão desses conhecimentos para quem está nos escutando e quem está nos escutando também refletir sobre esse processo
né, eleitoral, essa construção política da mulher, não deve ser feita somente no processo de eleição, que eu acho que esse é o maior equívoco que muitas vezes nós cometemos. Nós deixamos para falar sobre 20 minutos do último tempo, e não. Nós temos aí, a próximo ano, a questão do mandato, da eleição para presidente, governador, deputados, senadores, enfim. A gente não pode deixar a mulher ser esquecida, a gente tem que estar dentro do espaço, porque nós temos que ir para lá também. Assim como daqui 4 anos tem mandato municipal, então a mulher não pode deixar de se colocar dentro de um espaço, e eu falo para as meninas, vamos ocupar o espaço da Câmara, tem que aprender, tem que escutar, ver o que pauta que é, que decreto, o que eles estão fazendo, é um aprendizado. Enfim, vou passar para a segunda pergunta, senão a gente vai ficar aqui, ó. Eu falo que vira papo de amiga, né? E é bem gostoso isso. Natália, é muito importante essa questão da mulher na política, isso é um fato, né? Tanto para a elaboração dos decretos, das leis, enfim, de políticas públicas que realmente ela seja pertinente para a nossa causa, né? Você pode explicar um pouco para nós essa questão da cota de gênero dentro do processo eleitoral? Porque eu percebi que muitas companheiras desse processo de eleição também tinha muitas dúvidas a respeito disso, né? De como que funciona essa cota, se aí no seu município, na sua realidade, isso realmente funcionou. Nós sabemos também que, em alguns momentos, essa cota é uma manobra para votos, para base, né? Enfim, para eleger determinado X, e a mulher acaba não tendo essa perspectiva ela só é um nome para preencher a legenda. A gente sabe de tudo isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco para nós sobre essa situação. Então, professora Ana, aqui na minha cidade, como eu falei, né, são poucos, assim, todas as eleições, raramente se tem mulheres, né, que estão militando na política. Por exemplo, aqui avançou desse ano, do ano passado para cá, porque nas legislaturas anteriores nós tivemos 2 mulheres, sempre vem com 1 ou 2 mulheres. Essa legislatura atual a gente está em 3 mulheres, ou seja, cada ano que passa, vai aumentando cada vez mais o interesse da mulher na política. E, realmente, a gente tem a nossa cota, que é de 30%, né, de mulheres na política, só que, assim, muitas aqui, na verdade, são, assim, só dão mais um nome e não tem realmente aquele interesse de estar participando, né. Eu até fiz aqui umas breves palavras, né, que eu achei interessante. Eu estava conversando com a presidente do meu partido, que ela é socióloga, né, e a gente estava conversando junto. Nós fizemos aqui gostaria de fazer essa leitura, que as cotas de gênero foram um avanço e são importantes, mas realmente para fazer as candidaturas femininas fortes e mais competitivas, né? É necessário fiscalização efetiva e constante em favor das candidaturas femininas. É necessário que haja garantia de financiamento. E quanto a esse aspecto, as últimas eleições municipais de 2020 tiveram um avanço, foi o que realmente eu falei. Pelo menos aqui no meu município, em relação às candidaturas anteriores, nós tivemos um número mínimo, né? Agora, nessa legislatura, nós estamos com um número maior. Então, assim, na medida que o STF, o Supremo Tribunal Federal, em 2018, definiu que o Fundo Especial de Assistência Financeira, né, que é o fundo partidário, deveria ser feito na mesma proporção de ambos os sexos, respeitando o patamar mínimo de 30% destinado às mulheres do partido, bem como o tempo destinado à propaganda eleitoral. Então, isso aí eu acho que impulsionou um pouco mais o interesse da mulher na política. Eu não sei como é que funciona nos outros municípios, né, das nobres vereadoras Guida e Kesley, né, mas aqui tem sido assim. A participação da mulher tem crescido um pouco mais aqui, eu tenho observado. O meu questionamento, assim, o crescimento é visível, mas essa questão do investimento, eu percebo que de acreditar que é para valer, né? Essa questão da cota, às vezes, em alguns municípios que eu conversei também, é nítido que é simplesmente para cumprir a legenda, né? Os 30%. E isso é um problema, né? Quando você vê dessa forma, né? Que você está lá só para cumprir os 30%, mas você não vai entrar.
né? Então, o investimento, o acreditar na candidatura, realmente a mulher estar lá naquele espaço, né? A gente percebe que existe ainda uma diferença. Eu não sei se vocês concordam, Gui, vereadora Guida, Kelly, quer comentar algo sobre esse aspecto? Eu gostaria de... quer falar antes, Guida? Pode falar. Eu queria fazer uma colocação. Eu, particularmente, eu sou democrática, viu, gente? Eu respeito todas as opiniões, mas eu sou contra essa questão de cotas, porque eu vejo muita incoerência nisso. Porque tem cota para se lançar candidata, mas não tem cota para cadeira, para segurar a cadeira. Então, as mulheres servem de escada para os homens, para trazer dinheiro de fundo. São usadas como laranja. Porque muitas mulheres, veja bem, eu sou a favor da mulher estar aonde ela quiser. Se ela quiser trabalhar fora, ela trabalha fora. Se ela quiser ser vereadora, ela vai ser vereadora. Se ela quiser cuidar da casa, ficar cuidando dos filhos, ela fica. Eu sou a favor do que ela faça o que ela quiser. Mas, muitas das vezes, nem todo mundo tem habilidade para tudo. Nem todas as mulheres vão ter habilidade para política. Como eu não tenho para medicina, para dar aula, entendeu? Então, eu acho que isso é muito incoerente. E isso aconteceu na minha cidade, entendeu? Então, se lança um monte de mulher que são usadas como escada para os homens poderem vir para a política. Como um trampolim. Um trampolim. Um trampolim. Eu até concordo em parte com você nesse sentido, mas a gente não pode também deixar de olhar e fazer uma análise histórica de toda a construção nossa enquanto mulher, né? Sim, então, mas mulher, é que... ela sempre foi projetada, né? Isso. Se a gente pegar 100 anos de história, nós éramos projetadas para cuidar, ser mãe, enfim, se você não tivesse filho ou não casasse, você não servia para nada. Então, assim, eu vejo as cotas de gênero, eu vejo como um passo muito importante, sim, nesse sentido, de uma garantia, porque nós éramos impedidas. Eu acho que tudo é um processo histórico. Acho que professor tem isso, né? A gente tem essa análise de ficar... Sim. E se você acompanhar essa linha do tempo da mulher, a cota de gênero é um processo que ele é importante, sim. Agora, o que a gente tem que discutir é como está sendo usado. E a mulher, ele é muito mal usado e há essa incoerência de não ter cota das cadeiras. Porque se tem que ter 30% de mulheres, por que não tem que ter 30% das cadeiras? Entendeu? Aqui aumentou o número de mulheres, mas elas não conseguem se eleger. Elas não conseguem se eleger. Eu falo para as meninas do nosso grupo, cada realidade, ela tem que discutir, assim, o que aconteceu. Se tinha, sei lá, 200 candidatos, por que só uma entrou? A gente tem que fazer esse movimento. Não que é o que eu falo para elas. Eu sou a favor da cota de gênero por esse fator histórico, né? Porque foi uma forma de me colocar dentro do espaço, porque a gente não era, nem isso a gente tinha, entendeu? Então, assim, é uma garantia de entrada. Agora a gente tem que evoluir esse processo. Isso é com formação política, desconstrução da masculinidade. É um processo bem longo que a gente... Mas é que para se formar as chapas hoje, eu não sei as vereadoras, mas hoje se faz assim, em todos os partidos. Vem aqui, eu preciso de uma mulher. E às vezes a mulher nem tem aptidão para a área política. Vem aqui, eu preciso, porque a gente precisa colocar vereadores lá dentro. Então, elas estão, sim, servindo de escada. Aqui a gente teve quase 300 candidatos, 297. Só eu fui eleita, porque a outra vereadora, ela foi reeleita. Então, só eu de mulher consegui uma cadeira. Então, há muita incoerência nisso. Deveria, ao menos, ter a garantia de se ter 30% de cadeira. Aí eu ia falar, aí o negócio é sério. Mas não está sendo. Não está sendo. Nós somos... sobre isso? Eu ia dar a palavra para a Guida. Eu ia dar a palavra para a Guida. Bom, pessoal, eu sou uma defensora da política de cotas, tá? Eu entendo que a política de cotas ela vem para corrigir algo
né? E a gente não consegue avançar. É óbvio que a política de cotas não é algo que é para ficar, para permanecer ad eterno, não. Ela tem essa finalidade de corrigir, né? E como que a gente vai corrigir isso? Veja, a política de cotas, ela determina ali, numa chapa que é a cota eleitoral é 30%, né, de gênero, né, 30%. No meu partido, por exemplo, a discussão nossa é que tem que ser 50%, tem que ser meio a meio, né? A exigência, né, da justiça eleitoral é 30%. O que eu acho, Kesli, na verdade? O que a gente tem que fazer? Nós, que somos mulheres, né, a gente tem que incidir nesse debate de forma de não permitir que as chapas sejam complementadas com candidaturas laranjas. Eu acho que esse tem que ser o debate. E como é que a gente faz esse debate? Como a professora Ana disse, não tem como fazer esse debate às vésperas de abrir o processo eleitoral. Então, assim, desde já, nós temos que incidir nos nossos partidos, nos partidos onde nós militamos, para que sejam, né, assim, a gente tem que organizar as mulheres, né, para que a gente possa fortalecer essas mulheres e que elas possam ser candidatas e candidatas para valer. Até porque essa discussão da questão do financiamento é algo muito sério. Muitos partidos, e aí eu concordo, lançaram candidaturas mulheres para ter acesso ao fundo partidário, muitos partidos ao fundo eleitoral, muitos partidos usaram ali, apontaram ali que as candidaturas eram candidaturas negras, racial, né, para poder ter acesso também a esses recursos. Mas o que cabe a nós fazer, nós mulheres? A gente tem que denunciar, a gente tem que ir para cima dos nossos partidos, a gente tem que ir para cima da nossa direção e não permitir que a gente tenha na chapa, principalmente na chapa de vereadores, candidaturas de mulheres laranja. Não, a gente quer mulheres fortalecidas, mulheres que discutam a pauta das mulheres, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer esse movimento. E não é abolir a política de cotas, porque se abolir isso, você pode ter certeza, os homens vão tomar conta de tudo, porque nós, mulheres, temos um fardo muito grande, né, nas nossas vidas. A gente tem que trabalhar, somos nós que cuidamos dos idosos, somos nós que cuidamos das crianças nas nossas famílias, somos nós que cuidamos dos doentes, somos nós que trabalhamos fora, somos nós que trabalhamos dentro. Então, o nosso fardo é muito pesado. Então, por isso que muitas vezes as mulheres, elas têm dificuldade até de vir ser uma militante por conta dessa cultura, desse fardo que a gente carrega. Então, assim, a gente tem que criar espaços, políticas, sim, para garantir a participação da mulher dentro desses espaços. Mas eu volto a dizer, não é qualquer mulher, é a mulher que defenda a pauta das mulheres. Porque é isso, chega, né? Porque os homens também, eu vou ser muito tranquila aqui. Eu não voto só por ser mulher. Eu voto numa mulher que defenda a pauta das mulheres. Eu voto numa candidatura negra que defenda a pauta racial. Então, assim, é isso que a gente tem que avançar nessa questão de cotas. E também, para além disso que você coloca também das cadeiras aí, eu acho importante. Já que a Guida está com a fala, eu vou aproveitar e já fazer a pergunta para você, embora você já começou a elaboração dessa resposta, eu percebi. Mas é bom a gente retomar, né? Eu concordo muito com você nesse sentido. Concordo com a Kes, concordo com a Guida, nessa questão, a mulher precisa ter formação política. A gente precisa se jogar no espaço. É isso, Ana. Eu acho que você falou exatamente o ponto, porque não dá para impor para a mulher. Não dá para impor, mas não dá para a mulher ficar calada. Não dá, mas assim, o que a gente viu aqui... Ela tem que também, quando a gente fala formação política, quando eu falo de candidatura, às vezes a mulher nem, como você falou, às vezes é questão de aptidão. Ela não vai ser uma vereadora, mas ela não pode estar alienada ao que está acontecendo. Como a Guida falou, nós somos aqui os escola,
não é? Quem é que controla tudo que está dentro de casa? Quem vai do mercado? Quem faz farmácia? Quem é tudo? Quem tem 300 funções? É a mulher, somos nós que usamos a maioria dos serviços públicos. É a mulher que está presente. Então, ela também não pode ficar alienada, né, nesse sentido. E como a Guida falou, eu não voto em mulher porque ela é mulher. Não, não é isso, não. Eu voto em mulher porque ela tem pauta, porque ela tem projeto, porque ela tem ações, porque ela está dentro do movimento. Mas a gente tem que fazer essa roda girar, né? Eu acho que exato. Tem que educar, né? E eu ia perguntar para a Guida sobre justamente essas ações ou atos que você acredita que seriam importantes para aumentar essa representatividade. Você falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais. Que ações, que atos, o que você acredita que a gente poderia fazer, né? Não nós, né? Falo a sociedade como um todo, né? Para aumentar a representatividade da mulher na política. Você falou alguns pontos que eu concordo que foram muito importantes, mas eu gostaria que você destrinchasse um pouquinho mais. Bom, eu acho que você falou bem, você citou bem aí a questão da formação, né? Veja, eu sou militante dentro de um partido político, sou militante de movimento, né, do movimento sindical, sou militante de uma corrente dentro do partido. E, por exemplo, a corrente que eu milito é uma corrente que ela sempre se pauta por essas discussões. A gente vê assim, né? Quando é época de congresso, quando é época enfim, né? Que a militância começa a discutir as estratégias partidárias, né? Enfim, a linha política que o partido tem que apontar, a gente vê textos maravilhosos falando, né, sobre a conjuntura, sobre o papel da mulher, sobre, enfim. Só que na hora da discussão, de apresentar essas pessoas como quadro político, nunca aparecem essas mulheres, nunca aparece essa juventude. Eu milito numa corrente política que sempre apresenta esses quadros, né? Mulher negra, jovem, a gente sempre apresenta para o conjunto do partido, e quando você coloca essa mulher nessa linha, veja, gente, eu passei por esse processo de formação, né? Eu não tô aqui, eu não nasci sabendo que é cotas, a gente veio de um processo de formação. E essa formação é justamente isso, ou seja, quando a gente aposta nesses quadros, colocando as mulheres, né, para assumir esses papéis, isso você garante muito que essa mulher vai se formar, que essa mulher vai assumir um papel de direção, que essa mulher vai assumir um papel de representação, né? O que não dá é para a gente não criar condições para isso. A gente briga muito, né? Porque, por exemplo, quando tem alguma atividade partidária, às vezes a gente fala muito isso. A gente tem que dar condições para que as nossas mulheres possam participar, e participar com qualidade, né? Mas muitas vezes, como eu disse, esse fardo que ela carrega, né? E que muitas vezes a gente não consegue dividir, porque não tem muitas vezes com quem dividir, ela afasta as mulheres desses espaços da política. Então, é muito importante que a gente crie esses espaços, né? Por exemplo, nas reuniões do diretório, como que composto o diretório dos nossos partidos? Tem representação de mulheres na direção? Né? Tem que ter, para nós, tem que ter 50% de mulheres e 50% de homens. Tem que ter isso. Ah, não tem mulher, se vira, você vai ter que arrumar, você vai ter que formar, você vai ter que, né, garantir que a gente vai ter a participação dela. Na questão da política geral, né, veja, aqui no município, a gente, como parlamentar, eu queria falar só um pouquinho, bem rapidinho sobre isso, como vereadora, eu acho que apresentando projetos que possam fortalecer e garantir que essas mulheres estejam nesses espaços, né? A gente aqui em Campinas apresentou a bancada do meu partido, que é eu e mais uma outra vereadora jovem negra, a Paola Miguel. Nós apresentamos um projeto aqui na cidade que ainda vai para discussão, para voto, né? Eu acho que a possibilidade de ser derrubado é grande.
Mas, enfim, a gente ousou. A gente está discutindo, por exemplo, que as escolas possam ministrar, né, ensinar, debater a Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha? Porque ali, naquele conjunto da Lei Maria da Penha, discute todos os tipos de violências que as mulheres sofrem. Violência doméstica, né? As mulheres sofrem violência patrimonial, elas sofrem, né, todo tipo de violência psicológica. E a gente quer discutir com os nossos jovens, né, o que são essas violências para nós, mulheres, né, a gente quer discutir. Porque muitas vezes é isso, né? A gente cria um monte de jovens, né, assim, sem esse conhecimento, numa sociedade machista, numa sociedade que quer negar a inserção, o papel da mulher, né? E aí a gente quer reverter isso dentro do âmbito escolar, a gente quer debater com esses jovens, né, essas relações. A questão do respeito, a questão, né, da solidariedade, a questão do reconhecimento, a questão de garantir à mulher, né, que ela tem os seus direitos. Então, a gente quer discutir isso com os nossos jovens. Eu acho que isso fortalece e muito, garante e muito a formação dessas mulheres, né? E, bom, a gente tem outros projetos também aqui. A gente apresentou um também, que é o projeto da Mulher Viva, que que a prefeitura crie um banco de dados para que ela reserve com algumas empresas empregos para as mulheres que são vítimas de violência, né? Porque é isso, muitas vezes as mulheres, elas não saem dos seus relacionamentos por conta dessa dependência econômica que elas têm, né? E essa questão também, olha, eu sou mulher, como que eu vou largar dele, ele vai ficar, eu tenho um filho, como é que vai ficar meus filhos? Enfim, a gente precisa garantir que essa mulher tenha condições econômicas e outras condições psicológicas também, enfim, mas condições econômicas de poder conseguir seguir a sua vida longe de um agressor, né? Muitas vezes, você veja, Ana, a gente estava fazendo uma discussão, 48% das mulheres têm emprego com carteira assinada. Só 48%. E se você for fazer o recorte de raça, mulheres negras, é menor ainda, é 34, 30, alguma coisa. Então, aonde estão? Mas só que a maioria delas trabalham. Aonde que elas estão? Elas estão trabalhando em serviços precarizados. Ou não estão trabalhando, ou, né, em serviços precarizados sem direitos, ou estão, e assim, são prestadoras de serviço, né, pequenos serviços, enfim, e numa situação muito vulnerável. Então, a gente precisa fortalecer essas mulheres, né, essas mulheres precisam estar fortalecidas do ponto de vista econômico, né, de condições, para poder seguir a sua vida, e também encontrar na política como um espaço de emancipação, um espaço que ela possa, né, seguir a sua vida, lutar pelos seus direitos, ser representada, ter voz. Acho que é isso. Só complementando, vereadora Guida, eu amei o seu projeto. E vai de encontro, estou organizando aqui em Jundiaí, também dentro do projeto que eu desenvolvo, Eu Mulher Negra Resisto e Me Empodero, com grupos de mulheres, nós vamos fazer uma formação que vai se chamar Como Formamos Nossos Meninos e Meninas. A discussão ela vai se embasar, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um livro super baratinho, simples, eu deixo até a dica aqui. Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. É um livro que super rápido de ler, uma leitura bem gostosa, e ela fomenta essa discussão do que você nos trouxe, da importância de, na infância, você refletir junto aos meninos e às meninas essas questões. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei importantíssima, porque ela tipificou os crimes, né? Porque antes se falava de violência contra a mulher somente a física. Então, enquanto você não apanhasse, não era violência. Então, veio a Lei Maria da Penha, que tipificou todos os tipos de violência, patrimonial, né? A violência sexual, que também não era considerada, né? Então, discutir com os meninos e com as meninas o respeito do corpo, né?
O homem também, até eu brinquei um dia numa reunião de amigas, né, e de amigos, né, no Meet, com casais, e aí eles deram risada, daí eu falei assim, você sabe que não é difícil ser homem também. Aí ele olhou assim, Ana, eu falei, porque vocês também foram projetado, que vocês têm que pagar as contas, tem que fazer, tem toda uma discussão. Então, é difícil para a mulher e é difícil para o homem também, porque o homem tem que manter a casa, tem todo um discurso machista nisso. Então, o processo de desconstrução, para mim, que estou nessa idade, para o nosso grupo, é um processo muito mais dolorido, né? Mas trazer as crianças, trazer os adolescentes, trazer os jovens para esse tipo de discussão é projetar uma sociedade realmente igualitária daqui a uns 10 anos. Porque educação, eu como professora, eu sei, eu sou alfabetizadora. Então, eu falo que o resultado do meu trabalho, eu falo para as mães assim, que ela só põe filho no mundo. Elas dão risada. Falei, você só foi para pôr filho no mundo. Quem põe na sociedade sou eu. Eu que ponho ele lá, através do meu trabalho. Porque numa sociedade letrada, aquele que não tem o domínio da leitura e escrita, ele está fora. Então, eu encaro o meu exercício de alfabetizadora com muita seriedade. Eu não admito que nenhuma criança da minha série saia sem ler e escrever no primeiro ano. Por quê? Porque eu sei que isso vai fazer diferença lá. Eu tenho que garantir, é o meu trabalho. Então, nossa, Guida, eu tenho algumas ideias e depois eu vou passar para vocês também, da gente fomentar esse grupo entre a gente, entre as outras vereadoras também, da gente compartilhar essas experiências. Né? O que você nos trouxe é muito rico, e eu acredito que nas realidades dos municípios a gente tem que disseminar essas ideias. Isso tem que ser discutido entre os meninos e as meninas. Né? O respeito, a diversidade, o local de fala, do respeito, de eu ser o que eu quiser. Né? Eu sofri, a minha militância, para vocês verem, começou num processo de violência doméstica, que eu não identificava. Eu sou professora, psicopedagoga, não identificava. Era uma violência psicológica, e em alguns momentos eu estava até em cárcere, eu não identifiquei. Quem começou a identificar, na verdade, foi quem estava nas minhas redes de apoio. Amigos que começaram a perceber que eu não saía mais, que, enfim, que foram identificando, e ao longo do processo eu consegui sair. Mas eu saí por quê? Porque, como bem disse a Guida, eu sou funcionária pública, eu tenho meu trabalho, eu tenho uma família que me garantiu isso também, eu tenho grupos de apoio que fechou o cerco e falou, não, você não vai precisar passar por isso mais. Então, eu fui bem assistida. Eu tive médicos, que até hoje eu passo por terapias por conta disso, e não é do setor público, porque senão eu estava acho que até agora eu estaria patinando. Então, tratar da questão da violência é muito amplo, não é uma discussão tão simples. Não é só tirar a mulher de casa, né, garantir a saída dela com os filhos e acabou. Não, o problema já vai só começar, porque tem que ter emprego, essa mulher tem que estar estruturada emocionalmente para reconstruir a vida. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tive um processo de reconstrução, de me enxergar de novo, e isso não é fácil. De me olhar no espelho e saber que eu sou capaz, que eu vou conseguir enfrentar esse mundo. Porque tem preconceitos, muitos preconceitos. Então, eu tenho preconceito porque eu sou mulher, porque eu sou negra e porque eu sou divorciada. Então, porque você é divorciada, você é obrigada a se sujeitar a qualquer coisa. Então, são muitas... A discussão, por isso que eu falo, às vezes a gente fala entre a gente, já é difícil esse processo. Por isso que a gente tem que trazer para os espaços das crianças, da escola, para realmente garantir que daqui a 10 anos, 10, 15 anos, a gente tenha resultado desse trabalho, né? De realmente ter uma sociedade mais igualitária, onde a mulher seja realmente o que ela quer, que menos mulher sofra violência, que nenhuma mulher tem que se sujeitar a isso. E a sociedade, ela tem que se responsabilizar, sim. Isso é responsabilidade minha, é de vocês, é de cada um de nós. Deixa eu passar a palavra para a Cassie, a gente vai ficar aqui. Ai, amei essa live, gente. Eu vou marcar um bate-encontro com vocês. Cassie, um café com bolo. Você. Ai, nem fala, delícia. Isso, café com bolo.
eu queria que você refletisse conosco, né? Você começasse, depois as demais vereadoras também compartilhassem, né? Na nossa sociedade, né? Por que vocês acreditam ainda, embora a discussão já tenha direcionado a isso, mas eu acho que é importante a gente ficar sempre batendo na mesma tecla, porque até a hora que alguém escuta. Eu falo que às vezes a gente tem que ser repetitiva. Eu sou professora, e às vezes a memorização é por repetição. Você tem que falar, 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 falar. Bate, 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 bate. Fala, 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 fala. Até que o outro vire a chave, né? Como dizem, né? Por que você acredita que as mulheres são poucas ainda dentro do espaço de cargos públicos? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo somente da questão da Câmara Municipal. Não. Nós temos dificuldade, por exemplo, eu vejo dentro da prefeitura, os cargos de gestão da cidade, de secretarias, né? Do alto escalão, vamos dizer, né? São poucas mulheres que ocupam. Né? Sim. Esse olhar, né? Não é só no espaço, vamos dizer, da Câmara. A gente vê a sociedade como um todo, que a mulher nesses cargos públicos, dos cargos de gestão, nos cargos, né? Nesses cargos maiores, né? Vamos dizer assim, são poucas as que chegam. Eu gostaria que você lembrando que as que chegam, elas mostram sempre um trabalho incrível, né? Elas nos representam. Mas eu acho que as mulheres, elas são desencorajadas pelo acúmulo de funções, como a Guida bem colocou. Eu acho que nós abraçamos muita coisa ao mesmo tempo. E muitas falam, mais isso, né? Então, por exemplo, quando eu decidi vir para a vereança, eu só vim. Eu estou falando do contexto da minha vida, tá? Porque eu tive o apoio do meu esposo, que divide comigo as funções com relação aos meus filhos, porque hoje a gente vê um pouco mais de homens abertos a isso, não são todos, mas existe sim, não são muitos, mas existem os homens que cumprem seu papel de pai, mãe. Então, dá essa liberdade um pouco para a gente, porque a gente sabe que a mulher tem essa... Homem não tem peito, né, para dar de mamar, por exemplo. Então, tem coisa que não dá para o homem fazer, tem que ser a mulher. Então, só a gente dividindo essas questões, tendo quem nos ajude, família, amigos, que a gente pode se jogar um pouco mais na vida. Eu acredito que é um pouco disso. E cultural também, né? E assim, voltando lá atrás, na minha questão de vereança aqui, eu não tenho dificuldade nenhuma com os homens vereadores na Câmara Municipal de Campo Paulista. Eu tenho, aliás, sempre... Eu subo lá, falo o que eu quero, eles me apoiam, aplaudem, falam isso mesmo. Então, eu acho que a mulher tem que se jogar um pouquinho. Elas estão desencorajadas. Então, por que fica? Não é espaço de mulher? Não é? É sim. E é muito, eu acho que é isso, é o acúmulo o excesso de função. Claro que não se tem espaço, existe um pouco de preconceito em algumas áreas. Na minha ali não estou sofrendo com relação a isso, tá? Mas a gente sabe que existe, né? Mas é isso, eu acho que é o acúmulo de funções que impede a mulher de abraçar mais causas, assim, porque não é para a mulher. Só complementando, Kesley, né, para fomentar essa discussão, né, eu também vejo da questão... volto a falar da questão da questão histórica mesmo, de construção do papel da mulher. Eu vejo isso muito difícil. Para mim, isso é mais, vamos dizer assim, fácil enxergar, porque eu falo que o meu papai era feminista. O meu pai sempre falou assim, não vai aprender a lavar, vai estudar. Você tem que estudar. Meu pai sempre falava isso para mim. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que trabalhar. Eu cresci com isso na minha cabeça. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Não vai ficar em casa, não. Não vai, não. Mas isso foi uma formação, uma construção, mas isso foi um privilégio meu. Na maioria
dos casos das mulheres, as mulheres elas não têm essa oportunidade. Muitas passam a vida toda sem ter oportunidade de mal completar os estudos. Do meu grupo de infância, fomos em 5 que completou a universidade. Tem algumas que nem o ensino médio, porque daí foram trabalhar em lojas e logo casaram. Eu fui casar com 38 anos, porque o meu pai falava assim, você não precisa casar, você vai casar se você quiser, você tem que ter uma profissão. Mas isso foi a minha formação. A mulher não é, infelizmente, ela não foi esse processo. Eu fui uma privilegiada, mas o contexto histórico que a mulher foi construída e foi projetada não é de exercer e de fazer o que nós estamos fazendo hoje. Né? Mas, Ana, só uma colocação. Lembrando da nossa adolescência, a gente foi jogar basquete. Assim, nós viemos pós-geração que era esporte, talvez de menino, entendeu? Meu pai também nunca me criou e me falou, você é menina, você não pode fazer isso. Imagina, nunca fiz isso, né? Então, muito dessa questão de construção, de que família você nasceu. Então, eu acho que é complexo. É complexo. Mas a sociedade ela tem que ir para discussão. A maioria. Eu faço isso com as meninas na sala de aula, eu falo para elas, você tem que estudar, tem que fazer. Eu falo isso tem que ser falado, porque às vezes a mãe não fala, e eu sou uma figura que pode sim representar um outro perfil que talvez ela não tenha dentro da casa dela. Cada uma de nós, né? Dentro de um espaço, às vezes é o único modelo. Né? Porque a gente tem modelos, a gente aprende por modelos. Então, essa representatividade, essa visibilidade da mulher no espaço, eu falo pela vice-presidente lá dos Estados Unidos. O quanto parece que é insignificante. É a vice-presidente. Muitas meninas pararam. Parece que faz assim. Por isso que a gente tem que tomar espaço. E as meninas que estão perto de mim, eu falo muito isso para elas. Outro dia, uma falou assim, nossa, o ano passado, você trocou de carro. Mas esse carro não é de homem? Porque é uma Captur. Esse carro não é de homem? Aí eu olhei assim, como assim carro de homem? Porque é um carro grande. Eu falei, não, eu ando de caminhonete. Eu só não comprei uma maior porque eu não tive dinheiro ainda. Porque você vai ver eu de caminhonete chegando na escola. Nossa, mas é que eu pensei que fosse carro de homem, porque mulher é carro pequenininho, né? Falei, não, o carro que você quiser. Esse carro foi o carro que eu escolhi, porque eu achei bonito, porque eu quero andar nele. Não tem carro de homem, carro de mulher. Você vê que eles já montam um padrão, né? De linha de produção. Então, você tem que, né, aprender a cozinhar, lavar, passar, e aí você compra um carro que o modelo é de mulher. Eu falei, não existe isso. Então, assim, a gente tem que refletir perto dessas meninas outras possibilidades. Eu, como educadora, eu tento fazer isso a todo tempo. Falo que eu não vou conseguir mudar o mundo, né? Quem me dera puder. Mas quem está perto de mim, as meninas que estão perto de mim, eu sempre coloco isso em discussão. Não, eu tenho esse carro, mas foi seu marido que deu? Eu falei, não, eu não tenho nem marido para comprar carro para mim. Eu fui lá e escolhi na concessionária esse carro. Porque eu quis comprar esse carro. Porque eu posso. Como você pode. Você vai crescer, você vai estudar. E aí, quando você entrar na concessionária, se você tiver um marido, você pode compartilhar isso com o seu companheiro. Mas também, se você achar aquele carro bonito e você quiser esse, por que não? Né? Eu acho que esse tipo de fomentação dentro do espaço, né? Acho que a Guida também é educadora. A gente tem essa questão do chão, né? Que a gente está sempre nesses espaços de discussão e a gente faz isso constantemente no coletivo. Né? Não sei se a Natália quer combinar alguma coisa, a vereadora Guida. Eu queria apenas fazer uma extensão, né, o que a vereadora Kesley já pontuou e também a nobre vereadora Guida já tinha falado referente à questão da mulher estar ocupando espaço em alto escalão, como secretárias e tal, né? É que a gente, nesse governo atual que nós temos nesse ano, né, as mulheres têm ocupado muito espaço no governo atual,
já teve alguns governos que eu já vi mulheres secretárias da educação. A gente já teve uma secretária da educação, secretária do esporte, mulher. Todo mundo, quando ela assumiu, o pessoal falou, nossa, mas uma secretária de uma esportista, né, ocupando, tá à frente, assim, de uma secretaria municipal de esporte. Então, assim, eu achei bonito esse trabalho de saber que as mulheres, né, também, não só por estar ocupando uma secretaria da educação, mas também uma secretaria do esporte. Então, aqui, assim, nessa legislatura desse ano, eu vi que o executivo, ele mudou muito o quadro de secretários, né? E o que a Kesley também falou, a vereadora Guida também tinha falado, que muitas das vezes as mulheres acabam não pegando muito, assim, tomando muito à frente, até por conta das atribuições, né? Que é cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, tem que deixar os filhos em casa para poder se dedicar, porque política você tem que gostar, você tem que amar, você tem que se dedicar, você tem que se doar. Então, eu falo assim, que eu venho de um berço político e eu vi o quanto meu pai se doava e o quanto eu me dou também, né? Porque quando a gente vai ver, eu saio cedo, às vezes eu chego, já foi o dia, já está de noite. Então, assim, realmente é uma escolha, né? Então, muitas mulheres, às vezes, deixam de, não querem mexer com a política até por conta disso, né? Ocupar cargos de alto escalão por conta disso, de ter que deixar realmente marido, filho em casa. Então, eu só gostaria de fazer essa extensão e tá lembrando também a colocação da vereadora Kesley, né, o que ela falou dessa questão da Câmara de Vereadores, porque ela também é muito bem atendida, conversa com os nobres vereadores homens. Então, aqui eu procuro também, às vezes a gente está no grupo, eu vejo se a gente tem um grupo de vereadores, aí eles conversam entre eles, eu vou lá, coloco 2 olhinhos, coloco yes, então eu procuro sempre, sempre tipo, ó, tô ali, tô olhando, tô vendo, sempre tá participando ali também da rodinha, do grupinho. Até a questão que, se eu não me engano, foi a vereadora Guida que estava falando, né, de ter mulheres, assim, no diretório, mais mulheres no diretório. Eu falo assim, muito bom isso também, ter mais mulheres no diretório, como também a gente tem a questão das comissões, nós vereadores tem as comissões, e eu falo assim, que é importante ter a mulher também na presidência das comissões. Aqui mesmo, nessa atual legislatura, nós mulheres vereadoras, temos ocupado bastante, assim, nas comissões da presidência, assim, não só membro, como relatora, mas como presidente. Então, assim, eu acho interessante, fundamental o papel da mulher nesse sentido também. Ana, você deixa eu dar um pitaco? Lógico, eu ia falar para passar para você. Eu acho que a gente, assim, essa fala do seu aluno, ela é reveladora. Assim, a gente não pode jogar isso fora, né? Ela revela algo. Na sociedade que a gente vive, tem atividades que são ditas atividades de mulheres e atividades de homens. A gente não pode deixar de falar isso. Não que a gente concorde, a gente não concorda, mas existe, né? Como existe cor, menino usa azul, menina usa rosa, existe isso, né? Então, as mulheres, elas são criadas, formadas, como você falou, pela ampla maioria das famílias, não é para ocupar espaços de gestão, não é para ocupar espaços de liderança. É isso que você falou, nós somos, as famílias, né, formam as mulheres para casar. É um pouco diferente da realidade até das mulheres negras, porque a gente tem que trabalhar desde muito cedo, né, desde muito cedo, e as mulheres pobres, brancas também. Tem que trabalhar muito cedo, tem que sair muito cedo para trabalhar, né, não tem essa coisa da gente ficar, a gente quer, às vezes, descansar, né, não quer, mas, veja, então, a gente vive numa sociedade que, por exemplo, você falou dos serviços públicos, né, o serviço público municipal, a sua ampla maioria, resumindo assim, as secretarias maiores que a gente tem é saúde e educação, tá? Quem está na base do serviço público atendendo a população, na sua ampla maioria, são mulheres. Então, as mulheres são a maioria que são professoras, né? É um cargo de mulher, vamos dizer assim, né? Na saúde, a ampla maioria que atende como técnica de enfermagem, na área da enfermagem, são as mulheres que atendem, mas elas não podem ser as gestoras. Existe aí uma discussão que a gente fala, que é a divisão social do trabalho, né? Então, assim, tem quem pensa
e quem executa. Na nossa sociedade é dividido assim. Uns é para pensar e outros é para executar. A gente está furando essa bolha. Nós que estamos aqui, nós estamos furando essa bolha. A gente já furou essa bolha. Né? A gente não quer só executar, a gente quer pensar, a gente quer elaborar, a gente quer formar, a gente quer debater, quer construir, quer aprender. A gente furou essa bolha, mas a nossa sociedade ela é dividida assim. Então, olha só, como é difícil, né, furar essa bolha. Nos serviços públicos, por exemplo, eu tenho cargos ali, vou falar dos cargos de base ali. Cozinheira de escola, servente de escola. Ela tem a mesma formação, para você fazer concurso para esses cargos, é a mesma formação de um porteiro, de um guarda de escola, é a mesma formação. Só que é a mesma formação, às vezes até o mesmo concurso que eles prestam com as mesmas questões, não tem diferença nenhuma. Só que na hora de você olhar para a remuneração de quem é cozinheira, de quem é servente, é menor do que a remuneração de quem é porteiro, de quem é o guarda, o zelador da escola. Isso é uma realidade. Por quê? Porque quem ocupa cargo de cozinheira, de servente, são mulheres, e quem ocupa cargo de porteiro são homens. Você está entendendo? Então, assim, a gente volta na discussão da base econômica. Se a gente não mudar esse modelo econômico que nós temos, né, é muito entrelaçado. Então, por isso que a gente faz luta das mulheres, mas a gente tem que continuar fazendo outras lutas para conquistar outros direitos, para tirar essa mulher desse local que eles querem nos deixar. Tem, sim, a questão individual, né, que muitas, enfim, como a Kézia mesmo falou, está cansada, muita tarefa, mas nós já somos forjadas, né, na nossa formação, a estar fora desses espaços. Eu penso mais ou menos por aí. Meninas, já estamos a 1h20 na nossa live, tá uma delícia, mas a gente já está indo para as considerações finais. Eu vou passar para vocês ao último questionamento, eu peço para vocês serem um pouco breves e já se despedir dos nossos, do pessoal que está nos escutando. Tem alguns questionamentos, eu vou direcionar para as vereadoras, e assim que possível eu entro em contato com as pessoas que colocaram essas perguntas, tá, pessoal? Além das considerações finais, né, da despedida, eu gostaria que vocês falassem dessa questão, desse desafio na construção de políticas públicas e aonde vocês identificam essa questão dos obstáculos, né? Qual é o maior obstáculo que hoje vocês que estão lá com a cadeira na Câmara Municipal, qual é o principal obstáculo que vocês já estão percebendo na construção dessas políticas públicas para nós mulheres? Natália? Sim. Então, é o que eu já havia falado, né? Assim, obstáculos, pelo menos aqui, assim, eu não tenho tido nenhum, né? A gente começou agora, tem 2 meses de mandato, é primeiro mandato, então, assim, eu não tinha... O que eu observo, assim, em relação um pouco às mulheres, é que agora que a gente está começando, como a vereadora Kesley tinha colocado, né? No começo, tinha essa questão dos homens ficar mais unidinhos ali entre eles, né? E a gente ficava mais assim, de canto e tal. Aí eu comecei a participar mais dos grupos, tá colocando alguns emojis, tá conversando. Então, são esses obstáculos, assim, que a gente estava enfrentando, mas que estamos vencendo essas barreiras, eu e as demais vereadoras, que agora a gente está participando mais, eles estão sendo mais abertos com as mulheres. Então, assim, é o único obstáculo que eu tinha visto no começo e que agora, graças a Deus, a gente conseguiu vencer, sim, está vencendo essas barreiras. Obrigado, Natália, pela sua participação. Eu agradeço a sua disponibilidade, que você foi super paciente, porque a semana passada a gente não conseguiu ajustar essa questão da tecnologia mesmo, né? Foi técnico a questão da sua entrada. Foi um prazer conhecer você. Não será o último contato, porque eu, como diz o meu irmão, que está nos escutando, eu sou a pessoa das ideias. Eu sempre tenho uma ideia, aí eu boto todo mundo louco. Eu queria até ressaltar, professora Ana, que eu estou começando agora também, e assim, quero muito aprender, né, com vocês, ainda mais as meninas que
já são experientes, você que é professora, tá chegando notificações aqui na minha barra, você que é professora, então, assim, a gente aprende muito no ouvir, né, no ouvir, no falar, então, que você estiver de projeto também, gostei muito do projeto da vereadora Guida, gostaria até também de saber um pouco mais sobre os seus 2 projetos que você colocou, que a gente quer nova, se está chegando agora, então a gente quer pôr projetos para a população, que seja bom, e isso é importante, então estou aberta também a ideias, a diálogos, e quero aprender muito com vocês, com essa experiência de vocês. Já falando, eu não ia falar, mas agora eu já vou falar, porque eu também não me aguento, eu fico assim. Eu vou restabelecer o contato com todas vocês, com as vereadoras da semana passada, com essas que virão ainda, acho que tem mais umas 6 ou 7. O objetivo maior é que nós tenhamos também um outro grupo, como se fosse um grupo de estudo, e aí a gente vai verificar a plataforma que melhor nos compete, para justamente fazer isso, Natália. Eu acho que nós temos que estar juntas. Por exemplo, os projetos que a vereadora Guida nos apresentou, de ter um momento de nos apresentar para outras vereadoras também devem ter outros projetos. A gente como aquele da Casa Rosa, né? Eu gostei da outra live. Pessoal de Araras. O pessoal de Araras são 11 cadeiras, são 6 mulheres. Então, elas estão num processo mais forte lá é bem intenso. Então, de nós estarmos juntas num outro espaço para justamente ajudar nessa questão dessa formação. E eu vou ser a privilegiada, porque nem vereadora eu sou, e eu vou aproveitar todos os conhecimentos que vocês têm. Eu acho que esse compartilhar de informações, de realidades diferentes, é isso que vai fazer diferença no processo político do nosso país. É a gente sair do espaço da nossa cadeira, olhar o outro e saber que não é que o outro sabe mais ou sabe menos, não é nem essa discussão, é compartilhar o que a Guida sabe, o que a Kesley sabe, o que a Natália sabe, o que a Késia, que passou por aqui, a Ana Paula, enfim, o que cada uma dentro da sua realidade sabe, pode contribuir para a outra, e a gente fazer com que esse grupo cresça. Então, não vamos parar por aqui. Kesley, suas considerações finais e a sua identificação dos obstáculos. Vendo o contexto atual da minha cidade, que foi devastada pela última gestão, o que me impede hoje de apresentar mais demandas nas construções de políticas públicas hoje, que tomam muito nosso tempo, são questões como tapa-buraco, corte de mato, esse tipo de servicinho que eu acho que eu quero empurrar para o executivo e falar, porque não sou eu que faço, eu quero usar meu tempo melhor para construir políticas públicas. Isso a gente tem feito. E não tenho tido problema, tá, vereadoras aqui na minha cidade. Como eu falei para as senhoras, os vereadores são muito participativos, eles querem até emendar alguma coisa, querem ajudar numa lei. Está sendo bem bacana o trabalho aqui. Talvez o que me peça no futuro, que eu acho que é o que impera dentro das câmaras, né, em geral, são as questões políticas, né, que aí a gente no futuro começa a ter que lidar com isso também, né, não, vamos sentar em cima disso aqui, porque, né, talvez para não deixar aparecer muito, então eu acho que esse tipo de coisa, mas também não estou preocupada agora com isso, a gente tem muito projeto bom para apresentar. Obrigada também, Kesley. Eu agradeço você, a sua disponibilidade. A vida nos presenteou com um reencontro, né? Porque a gente se viu, não vou falar a idade, mas a gente estava lá na nossa adolescência para a juventude, passa essa parte. E aí a vida nos cruzou de novo. E foi um presente reencontrar você. E tenho certeza que a gente vai aprender muito ainda, muito, muito. Guida, suas considerações finais e a sua identificação do seu maior obstáculo também frente à construção de políticas públicas aí em Campinas. Bom, eu faço a luta feminista, a gente faz essa luta, não é para criar nenhuma guerra entre homens e mulheres. Bom, eu acredito assim, tá?
Porque eu acredito numa sociedade em que nós, homens e mulheres, possamos conviver, né, com respeito, com dignidade, com solidariedade, né? É isso que a gente quer. O que não dá é para nós, mulheres, continuarmos nessa condição de opressão, nessa condição, né, de exploração, como os homens trabalhadores também são. Enfim, a gente quer mudar essa condição social. E não é, como eu disse, né, em uma das minhas falas, não é só porque é mulher. Eu voto em homens, já votei em homens, e voto em homens. Eu não estou votando somente no gênero, porque tem mulheres que representam aquilo que eu acredito, como tem mulheres que não representam, né? Tem homens também que representam, tem homens que não representam. Não é esse o debate. O debate tem sempre que vir com recorte de gênero e com recorte de classe. E também com, se ajudar mais aí, com recorte racial. Então, a minha discussão é essa. Então, não tenho, do ponto de vista do trato, eu não tenho dificuldade. É óbvio que na Câmara aqui, a gente sabe que tem alguns que realmente que são machistas, eles falam que são machistas, que já tiveram momentos de falas assim, muito ruins com algumas vereadoras do passado. Por enquanto, eu não tive essa dificuldade. A dificuldade mesmo que eu tenho é a dificuldade do ponto de vista político, é a dificuldade do quê? Das políticas públicas, daquilo que a gente defende, de ser aprovado, né? Aí é uma questão mesmo, é uma outra discussão. É uma discussão que, por exemplo, se a gente for discutir, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se a gente for discutir que na minha cidade o serviço especializado de atendimento às mulheres está falhando, eles vão falar que não está falhando. Na minha cidade, nós tivemos a informação que os dados de violência contra as mulheres nesse período da pandemia diminuiu. Só que no mundo, olha a cara da Kesley, né? Só que em todos os municípios, as notificações são que aumentou o número de violência doméstica. E aqui está falando que diminuiu, ou seja, é uma subnotificação, assim, tá tendo violência, mas são subnotificadas, não chegam no serviço, o serviço de especialização aqui não está fazendo o seu trabalho. Agora, se eu levar essa questão, que o serviço de especialização especializado de atendimento... Uma estabilidade no sinal, eu não consegui... Agora, esse finalzinho eu não escutei, Guida. Eu não sei se o de vocês teve essa sensação também. Não sei se foi só eu. Eu estava falando que se eu levar essa discussão para a Câmara Municipal, que os serviços especializados de atendimento às mulheres, de atendimento à violência contra as mulheres, né? Se eu levar isso para a Câmara, que precisa ser fiscalizado, o que está acontecendo, porque a gente sabe que em todo lugar aumentou as notificações de violência contra as mulheres, eu vou encontrar uma barreira, porque a maioria é da base do prefeito e eles não vão aprovar, entendeu? Então, essas são as dificuldades. As nossas dificuldades são dificuldades políticas, deles entenderem que isso é importante, né? Independente de quem está ocupando o cargo, pode ser de direita, pode ser de esquerda, é independente. E isso tem que ser fiscalizado. Isso tem que ser denunciado, né? Campinas tem um número altíssimo de feminicídio, de morte contra as mulheres. É um horror aqui, né? Violência contra as crianças, é muito alto aqui. Então, por exemplo, hoje eu tive uma reunião da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, né? Os conselheiros tutelares, assim, a dificuldade que eles têm de acessar um serviço público de saúde, uma psicóloga, uma acolhedora, enfim, um serviço público de atendimento a uma criança, a um adolescente, que está numa situação de vulnerabilidade que precisa, não tem. E ninguém faz nada para ter. Se eu for levar isso, como nós já levamos, a gente vai ser impedido. Enfim, a dificuldade é essa, é de ter esse olhar, né? É de ter esse olhar que é muito específico e é muito importante. Se a gente não avançar nessas pautas, nas pautas das mulheres, a gente vai continuar tendo uma sociedade desigual, uma sociedade, né, nessa situação, né, com muita vulnerabilidade, ainda mais nesse período da pandemia, que atingiu em cheio as famílias, né? Tanto economicamente como psicologicamente, enfim. Eu estou me recuperando de um processo de Covid, eu tive Covid muito sério no meu caso, teve um agravamento
quase eu morri, e eu tô numa situação, assim, psicológica muito vulnerável, eu preciso, né, assim, desse acolhimento, mas eu sou uma vereadora, né, eu sou uma advogada, eu tenho condição aí de acessar alguns serviços, e quem não tem? E quem perdeu seus familiares? Quem teve morte sabe? Então, assim, é isso que é essa a nossa dificuldade. Mas eu vou encerrar aqui, quero agradecer, tá, o espaço, agradecer a professora Ana, deixar um abraço, né, para todas aqui, para a Natália, para a Kézia, sucesso aí no mandato de vocês, tá? E espero que a gente possa avançar na luta das mulheres, porque quando a gente fala da luta das mulheres, não é só das mulheres, entendeu? Nós somos 52% dessa população. Somos nós, né, que carregamos, somos nós que construímos a cidade, os homens também, os homens trabalhadores também. Mas quando a gente fala da pauta das mulheres, é a pauta de todo mundo. Por exemplo, uma das pautas das mulheres é priorizar o fortalecimento do SUS, porque somos nós mulheres que mais utilizamos o serviço de saúde, né? Somos nós que utilizamos mais o serviço de educação para os nossos filhos. Então, quando a gente pede esse fortalecimento das políticas públicas, não é só para as mulheres, é para a sociedade inteira. Mas a gente traz esse recorte aí, porque a gente entende que é importante também. Um beijo para todas e todos, ou para todas, né? E vamos à luta aí, meninas. Força! É isso aí, Guida, eu também acredito nisso. A pauta da mulher não é uma pauta só da mulher. Eu falo que a sociedade, a gente nem deveria, a gente nem teria que ter isso, né? Na verdade, se a gente for analisar. Mas, enfim, devido a toda uma contextualização histórica, hoje nós temos que fazer isso. E essa pauta da mulher hoje, realmente, nós estamos na base. Somos 52%, usamos todos os serviços, né? E nós precisamos nos fortalecer, não como eu acredito, assim como vocês, eu acho que todas colocaram muito bem, e eu acho que tem esse mesmo perfil, não é uma discussão de gênero. Ninguém querendo tirar o homem da cadeira, pôr o homem da cadeira, eu ocupar, eu não quero, eu quero um espaço que é meu. É meu. Sim. Eu tenho esse direito de estar. Ou de não estar também, se eu quiser. Mas é um direito meu, é uma escolha da mulher isso. E há necessidade dessas mulheres começarem a se levantar e da gente se unir mais para essas pautas realmente acontecer. A dificuldade da Câmara Municipal é isso que acontece na maioria dos espaços. Por quê? Porque você apresenta uma pauta feminina, não, gente, para que isso? Sempre porque isso não deixa para depois. Senta lá, depois vamos discutir outra coisa. Enfim, a gente tem que se ajudar, e eu falo muito aqui em Jundiaí isso. Fortalecer o mandato da Kézia não é fortalecer a Kézia, é me fortalecer. É fortalecer quem está lá na periferia e não tem nem força e nem voz, ela não é nem ouvida. Ela nem é considerada no índice, porque muitas sofrem violência e não estão nem contabilizadas, que são as subnotificações que a gente sabe que acontece, porque ela não consegue chegar no equipamento. Enfim, fortalecer a Kesley, a Guida, a Natália, a Kézia que passou por aqui, a Ana Paula e outras que virão, é me fortalecer e fortalecer outras que ainda não foram ouvidas. Eu acho que é essa a reflexão que a gente tem que passar quando fala de políticas públicas. Tá bom para mim? Porque eu falo assim, o meu mundinho de Ana, vamos dizer assim que tá até bom. Mas quando eu olho para o outro, não está bom. A gente corre o risco muito grande de um retrocesso. E isso não pode acontecer. Eu termino a minha fala aqui, a nossa live de hoje, com essa questão. Nenhum direito a menos. Hoje, a nossa luta talvez nem seja de avançar, mas é de não perder o que nós temos. E isso a gente não pode admitir, porque tem muitas mulheres que os direitos de uma Lei Maria da Penha ainda nem chegou nelas. Elas nem sabem que existe. E a lei vai fazer 15 anos. Então, para começar, né? Se a gente discutir esse âmbito, ele cresce demais. Mas eu termino aqui, né, nessa live. Beijo, Kesley, Natália, Guida, a gente vai se ver. Eu desejo a vocês um mandato de excelência, que Deus abençoe vocês. Eu me sinto representada. Amém, tomo posse. E que vocês, se Deus quiser, daqui 2 anos eu vou ver uma de vocês. Eu falo que eu quero vocês deputada. Doidona. Ó, essa Ana não está vereadora, mas ela tem uma retaguarda para a gente. Vocês não estão entendendo que bagagem essa mulher tem.
Tá me que é assim, vendo aqui, ó. cada um tem que estar aonde ele tem que estar. É isso aí. Ó, eu empresto ela um pouquinho para vocês, tá? Vocês sugarem um pouquinho ela. Não roubem ela toda. Mas, ó, beijo no coração. A gente vai se falar, meninas. Beijo para cada um de vocês que ficou com a gente até agora. Beijo, pessoal de Campinas, Presidente Prudente, Campo Limpo Paulista, Jundiaí. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, vou andar. meninas. É. Tchau.